Bom dia, pessoal. Nós iremos nessa aula 2 continuar falando a respeito do capítulo 7, América do Sul. Então, a América do Sul e a nova ordem mundial. Nós sabemos, que já vimos em capítulos anteriores que antigamente prevalecia, uma ordem mundial que era chamada de mundo bipolar, que era, por exemplo, na época da Guerra Fria, que era um mundo dividido em dois polos, sendo um capitalista e outro socialista. Só que depois, quando acabou a Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, surgiu essa multipolaridade, essa nova ordem mundial. Então, o fim dessa ordem bipolar e a ordem multipolar e o surgimento dos blocos econômicos, eles estão diretamente ligados. Então, a gente vai ver aqui nessa aula o que aconteceu na América do Sul, após a formação desse mundo multipolar e também a formação desses blocos econômicos. Então, o que mudou então na política da América do Sul, nesse mundo, nessa nova ordem mundial, após aí essa formação de blocos econômicos? Nos últimos 70 anos, o continente teve ciclos de democracia logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Ciclo de golpes militares na década de 60, com ditaduras militares que duraram até a década de 80. Uma retomada de governos democráticos em seguida, e entra no terceiro milênio com o fenômeno de governo de esquerda em diversos países da América do Sul, como Venezuela, Equador, Bolívia, Argentina e Brasil, com alguns deles orientados para modelos autoritários de populismo ou bolivarismo, como no caso do Equador, Argentina e principalmente a Venezuela na década de 2010. Então a gente vê aí que teve muita mudança, a respeito da política da América do Sul. A gente vê que o Brasil está incluso nessas mudanças aí de golpe militar, ditadura militar, a formação de governos democráticos, governos de esquerda, tudo isso a partir da multipolarização do mundo e a partir também da formação dos blocos econômicos. Blocos econômicos esses que a gente já viu lá no capítulo anterior. Então, vocês viram que, por exemplo, o Brasil ele está dentro de um bloco econômico que é chamado de Mercosul, e esses blocos econômicos eles têm a finalidade de melhorar, de promover uma melhor economia, uma melhor estabilização para aqueles países que estão fazendo parte daquele bloco. Então, com isso, surgiram também muitos movimentos sociais. Então, aqui a gente vai falar a respeito de movimentos sociais brasileiros. A gente vai intensificar aqui, a gente vai pegar digamos assim, que afinar o estudo para falar especificamente do Brasil, que é um país que está dentro da América do Sul. Então, o que são esses movimentos sociais? São ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais, e utilizam-se de muitos dos novos meios de comunicação e informação, como a internet. Então, esses movimentos sociais eles vão fazer com que aconteça a promoção de um bem coletivo. E as pessoas elas podem se organizar para fazer um movimento social, desde um movimento social local até internacional. Então, com esses movimentos sociais, a gente tem um destaque nos direitos, cidadania, e os movimentos sociais estão relacionados com o bem comum da sociedade, principalmente nos quesitos aí, direito e cidadania. Os movimentos sociais não são pré-determinados, dependem sempre das condições específicas em que se desenvolvem, ou seja, das forças sociais e políticas que os apoiam ou os confrontam, dos recursos existentes para manter sua ação e dos instrumentos utilizados para que obtenham repercussão. Então, nós temos aqui os principais movimentos sociais do Brasil. A gente tem o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Nós temos o MSTS, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E temos também o Movimento em Defesa dos Índios, Negros e das Mulheres. Então, vejam que é sempre essa população que, de certa forma, é marginalizada, essa população que é mais carente, essa população na qual os governos eles não têm um bom olhar. Então, essas pessoas, como elas se sentem à margem da sociedade, elas organizam grupos sociais, movimentos sociais, para que elas consigam ser beneficiadas por alguma ação que esteja relacionada aí com a política governamental. Então, gente, a nossa aula de hoje era só mesmo isso para a gente falar a respeito dessa questão política e social da América Latina, especificamente do Brasil. E agora vocês vão fazer a leitura das páginas 142 até 145
e vão responder as páginas 148 até 151 do livro didático. E aí vocês vão me enviar no WhatsApp até o dia 12 de junho, e se surgirem dúvidas no momento que vocês estiverem fazendo a resolução das questões, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para eu tirar a dúvida de vocês, auxilio vocês a responder as atividades. Então, por hoje era só. Tenham um bom dia e bons estudos.